Vamos orar então, mais uma vez? Vamos agradecer a Deus? O Senhor nos deu essa oportunidade e vamos avançando em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te honrar e te agradecer mais uma vez por esse momento tão solene, tão importante, que é estarmos aqui na casa do Senhor. Agradecemos a Ti por todos os benefícios, Senhor. Agradecemos a Ti pela sua bondade, agradecemos ao Senhor pela sua misericórdia. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor é tudo para nós, o Senhor é o nosso sustentador, o Senhor é o nosso guia, o Senhor é a nossa torre forte, o Senhor é a nossa proteção. Nós queremos declarar hoje que sem o Senhor nós não podemos fazer nada, que nós precisamos completamente do teu auxílio, da tua ajuda, Senhor. Precisamos que o Senhor, por meio do teu Espírito Santo, nos oriente, nos revele a sua vontade, nos revele a sua palavra e nos leve a fazer aquilo que te agrada. Então, abençoa, meu Senhor, todos os nossos irmãos. Abençoa, Senhor, os irmãos que estão aqui na matriz, os irmãos que estão acompanhando de casa, que todos sejam abençoados por Ti e que a Tua palavra, mais uma vez, encontre um lugar fértil nos nossos corações, Senhor, e produza muitos frutos. Fica conosco, nós queremos Te agradecer e Te honrar em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, vamos avançar então mais uma vez? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez, mais uma sexta-feira. E vamos avançar agora com a quarta sessão do livro de Salmos. Estamos quase fechando o livro de Salmos, já avançamos bastante. E agora nós vamos entrar na quarta sessão desse livro, tá bom? Deixa eu só baixar um pouquinho aqui o meu telefone, o áudio dele não ficar saindo junto com a minha voz. Amém, irmãos? Os irmãos de casa ouvindo bem? Graças a Deus. Vamos lá, vamos avançar então? Bom, vamos falar sobre a quarta sessão do livro de Salmos. Primeiramente, vamos falar sobre a estrutura dessa sessão, irmãos. Como é que funciona? A gente vai do Salmo 90 até o Salmo 106. O Salmo 90, o contexto dele fala sobre a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Em seguida, a gente tem o Salmo 91 e o 92, que falam sobre segurança e confiança em Deus. Depois, do 93 até o 100, que são salmos a respeito do reino. Deus ele é apresentado como o rei eterno, rei de justiça. Salmo 101 ao 103, vamos falar sobre justiça, misericórdia e governo divino. E do Salmo 104 ao 106, vamos falar sobre as obras de Deus na criação e na história do povo de Israel. Essas são as estruturas dessa quarta sessão do livro de Salmos. Primeiramente, vamos seguir aqui de acordo com o estudo passado, né, feito pelo Michael, a gente tem o Salmo 90, vamos seguir salmo por salmo, para a gente poder talvez ter uma compreensão um pouco mais profunda do contexto. O primeiro salmo desse bloco é o Salmo 90. O tema desse salmo é a eternidade de Deus e a brevidade da vida humana. Quem é o autor desse salmo? Moisés. Qual a mensagem central? Enquanto a vida humana é breve e passageira, Deus é eterno e permanece como um refúgio seguro para todas as gerações. Versículo-chave desse salmo: ensina-nos a contar os nossos dias para que o nosso coração alcance sabedoria. Salmo 90, verso 12. Tá bom? Esse salmo aqui é um salmo muito profundo, eu gosto muito dele. É um salmo que ele vai realmente nos mostrar esperar em Deus, confiar no Senhor, e ele nos mostra como adquirir sabedoria. A gente pensa nessas coisas, né? Por exemplo, quanto tempo a gente vive, irmãos? Quanto tempo a gente vive? Passou disso? Fado e cansaço, né? Aqueles que passam disso é pela sua robustez. Mas a gente vive nessa faixa, 70, 80, alguns chegam a 100. Mas no nosso tempo hoje, dificilmente alguém chega aos 110, 120 anos, né? Dificilmente alguém chega nessa idade, avança nessa idade. Hã? Exatamente. Mas são um dos poucos, né? Moisés ali viveu nessa faixa aí dos 120 anos, Josué, que foi o sucessor, 110, mas a maioria das pessoas dali para frente não atingiram esse patamar. Mas o que esse salmo nos ensina? Ele fala o seguinte: olha, a vida humana ela é passageira.
A vida humana, ela passa, ela é breve. Ela rapidamente se esvai e se acaba. E o que é a mensagem do salmista aqui? Ele fala assim, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. Nos ensina a entender que os nossos dias são passageiros, que os nossos dias são breves e que o nosso coração aprenda com isso e alcance a sabedoria, o entendimento. Tem gente que vai viver a vida toda dele e nunca vai atingir um patamar de entendimento e sabedoria. Isso é estranho, é ruim, né? Mas é uma realidade. Como é que uma pessoa chega aos seus 70 anos e 80 anos e não aprendeu nada? Isso é possível? É. A gente vai ver que tem pessoas que eles vivem todo esse tempo e eles não adquirem conhecimento algum. E eu não falo de conhecimento acadêmico aqui, estou falando de conhecimento de sabedoria. Né? Entender como a vida é, entender que ela é breve, entender que é importante, a gente falou sobre isso esses dias, deixar um legado para aqueles que vão vir depois de nós. Isso tudo a gente tem que entender, porque a vida do homem debaixo do sol, daqui a pouco a gente entra em Provérbios e Eclesiastes, a gente vai ver isso, que a vida do homem ela é uma vaidade. Ela está acontecendo aqui, mas daqui a pouco ela se esvai. Eu estava vindo aqui agora para a Matriz e teve um acidente aqui. Na frente do mercado aqui pertinho. Né, é Zona Sul, né? Esse mercado aqui? Rio Sul. Teve um mercado aqui, nesse mercado aqui. E aí eu passei ali, o carro estava batido, quase agora. Olhei ali, não vi, né? A movimentação estava grande, não deu para ver o que aconteceu de fato. Mas a gente fica pensando, rapaz, a gente sai de casa e pode acontecer qualquer coisa, né? A gente não sabe que hora é a nossa hora, que hora é o nosso momento. A gente está vivendo aqui como se a gente tivesse todo o tempo do mundo, mas a gente não tem. Essa é a grande questão. Né? A gente não tem todo o tempo do mundo. Ah, eu sou um pouco mais jovem que os irmãos que estão aqui. Quer dizer que eu tenho mais tempo que os irmãos? Não. A gente não sabe. Às vezes não. Né? Às vezes sim, ou às vezes não. Só Deus sabe isso. Né? A nossa vida está nas mãos dele. A Escritura diz que a vida nossa é igual um vapor, né? Ela aparece e daqui a pouco ela desvanece. Daqui a pouco ela some. Está lá em Tiago. Mas o que a gente tem que entender? Se a nossa vida vai durar 40, 70, 100, o importante é temer ao Senhor e buscar a sabedoria que vem dele. Tá? Então esse salmo aqui vai nos trazer essa reflexão sobre esse contexto também. Qual é a estrutura do Salmo 90? Verso 1 e 2, Deus é eterno. Verso 3 ao 6, a vida humana é frágil e sensível. Tá? Verso 7 ao 11, o pecado tem grande impacto sobre o homem. Versos 12 ao 17, oração por sabedoria, misericórdia e propósito. Tá? Então, nós estamos buscando isso. Graça de Deus, misericórdia de Deus, mas devemos entender que a nossa vida precisa de um propósito. Qual é o nosso propósito? O que a gente está fazendo aqui? Essa é a grande questão, né? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu gasto a minha energia em estar, por exemplo, na casa de Deus? Por que eu faço isso? Isso tem qual sentido que isso representa para mim? Será que eu faço isso só para agradar os irmãos? A Rosana estava orando sobre isso agora há pouco, né? Será que eu faço isso porque o pastor Silmar vai estar aqui vendo? Será que eu faço isso por causa do pastor Eli, do evangelista Valdemir, da diaconisa Rosana, ou do pastor Wilson, ou dos demais irmãos? Por que eu venho, me desloco da minha casa, venho para cá? Por que eu dobro meu joelho, oro lá na minha casa pelos irmãos? Por que eu faço isso? Qual o intuito disso? Se eu faço isso é porque eu creio nisso. Eu acredito nessa mensagem. Eu acredito nessa verdade. Nós estamos buscando isso de Deus. Então o que a gente tem que fazer? Valoriza o seu tempo. Valoriza o tempo que Deus te dá. Valoriza o tempo que Deus te dá com a sua família. Valoriza o tempo que Deus te dá com a sua congregação, com a sua igreja, com os seus irmãos. Valoriza esse tempo, porque esse tempo vai passar. Essa é a grande questão que a gente tem que entender. Viva com sabedoria e viva com propósito. Tá? Isso são coisas para a gente poder compreender também. Busque em Deus o verdadeiro refúgio diante das incertezas da vida. A vida ela é cheia de incerteza. Isso é um fato. Eu acabei de falar aqui sobre sair da minha casa e não saber o que pode acontecer. A vida é incerta, né? Só que a gente tem uma certeza. Nós confiamos num Deus verdadeiro, confiamos num Deus vivo. E o nosso Deus, Jesus falou isso, né? Ainda que nós morramos,
Se nós cremos nele, nós vamos viver. Tá? Então, essa é a grande sacada, é o grande entendimento disso aqui, para a gente poder viver de uma forma sossegada, descansada, confiando no nosso Deus, tá bom? Uma frase para nossa reflexão, irmãos. A vida é curta, mas é uma vida vivida com Deus. Uma vida vivida com Deus produz resultados eternos. Olha que legal. Uma vida que é vivida debaixo da autoridade de Deus, ela produz resultados eternos. Nós falamos agora há pouco, a gente vive 70, 80, 100, 110, não sei. Mas o resultado que a gente vive aqui agora será um resultado eterno. Tá? Então guarda isso aí no seu coração, porque isso é muito importante. Essa é a mensagem do Salmo 90. Eu não posso segurar tanto no cada salmo, porque são bastante salmos, né? Então vamos para o Salmo 91. Salmo 91 todo mundo conhece aqui, né? Tem irmãos que recitam ele até de cor. Eu fico até admirado, eu não consigo. Eu não consigo. O Salmo 91 é um salmo maravilhoso, né? Eu sempre dou uma escorregada em algum texto ali, eu não consigo citar ele de cor. Ele é bem grande ali, né? Tem irmãos que citam ele de forma maravilhosa. Eu tenho essa dificuldade de citar ele completamente de cor. Qual é o tema do Salmo 91? O Salmo 91 fala sobre segurança presente em Deus. Tá bom? Qual é a mensagem? A verdadeira proteção não está na ausência dos problemas ou das dificuldades, mas na presença de Deus constante com aqueles que confiam nele. O Salmo 91 ele tem muitos versos maravilhosos, né? Eu separei aqui o primeiro verso que fala: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Vamos falar sobre descanso, sobre refúgio, sobre repouso, né? Qual é a estrutura desse salmo? Versos 1 e 2, confiança no Senhor. Versos 3 ao 8, livramento e proteção divina. Lembra que até o próprio inimigo citou esse salmo contra Jesus, né? Porque ele dará ordem aos seus anjos a teu respeito para que tu não tropeces em pedra alguma. Né? A gente entende, 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. Não seremos atingidos. Confiança, livramento, proteção, segurança para aqueles que temem a Deus e fazem de Deus o seu refúgio. Versos 14 a 16, as promessas de Deus aos que o amam. Olha só que coisa maravilhosa. O Senhor nos promete coisas. O Senhor nos levará a um alto refúgio, nos mostrará a sua salvação. Olha a mensagem do Salmo 91. Os principais ensinamentos desse salmo é: Deus é o refúgio, confiança em Deus vence o medo. Não é isso que está escrito lá no Salmo 91? Tu não temerás espanto noturno. Tu não tem medo de seta, é isso? Que voa de dia. Tu não tem medo de assolação ou assombração ou qualquer coisa que assole ao meio-dia. Olha só como é que as coisas elas vão se encaixando. Aquele que confia no Senhor, aquele que não tem medo diante da adversidade, aquele que sabe que Deus é a sua proteção, o seu escudo, o seu refúgio, é o broquel, né? Então, quando a gente entende essas questões, a gente começa a confiar. Mesmo enxergando coisas diferentes do que a gente costuma ver no nosso cotidiano. Tudo bem até aqui? Tá tranquilo? É importante a gente poder compreender. Todo mundo aqui conhece o Salmo 91, mas é um salmo que ele nos traz aquela paz quando a gente vai lendo, saber. Segurança, né? Exatamente isso. Isso é algo muito maravilhoso. Vamos ver algumas aplicações do Salmo 91? Olha só a aplicação prática para nós. Desenvolva uma vida de intimidade com Deus. Irmãos, o que é intimidade com Deus? O que é intimidade? Esse dia eu estava conversando isso com o pastor Eli. A gente estava aqui fora, né, falando sobre a questão de intimidade com Deus. Eu pedi algo, o Senhor me deu. Foi isso que o senhor estava falando naquele dia comigo? E pediu algo, o Senhor deu para ele. Até hoje o Senhor dá. Até hoje o Senhor sustenta. Até hoje, muitos anos depois. Quantos anos, pastor? Eu estou com 72 anos, desde quando a Luciana foi ganhar o Thiago, eu não trabalho mais. O Thiago tem 40 e poucos anos. Mais de 40 anos já. 50, não, que isso, 50 ainda não. A Silmar tem 45 anos. Ela fez esse dia 45 anos. Então, a diferença de pobre, você sabe que a diferença é pouca. É pouco. Então, vamos botar aí 40 anos aproximados. 42 anos.
e o Senhor sendo fiel, né? Deus, ele concedendo. Eu lembro que o Senhor sempre contava isso lá na congregação, fala assim, olha, eu sei fazer, mas eles não sabem que eu sei, né? Eu gravei quando o Senhor falou isso lá, né? Ó, o Senhor, eles não sabem, mas se o Senhor enviar eles, só me corrija se eu estiver falando mais ou menos errado aqui, eu estou tentando lembrar. Olha, se o Senhor enviar eles, eu vou entrar aqui com retorno, com o dízimo, igual o Jacó falou, e é fiel, né? O Senhor foi fiel e ele também, o pastor também é fiel ao Senhor. Percebe o que é você criar uma intimidade? É você falar com Deus, Deus te responder e você falar assim, não, Deus ele me ouve, Deus ele me escuta, Deus ele atende. Eu tenho vários exemplos do pastor Eli aqui, porque a gente, fiquei muitos anos na congregação, e o pastor Eli sempre trazia essas mensagens, né? Quando ele falava sobre a questão da verruga, né, pastor, também, na mão dos filhos, e ele botou o óleo ali, orando ao Senhor, ah, mas leva eles não sei aonde, leva no médico. Eu falei assim, não, o médico é o Senhor que vai fazer o milagre. E passou ali o óleo, orou, e o milagre aconteceu. Isso é intimidade, isso é confiança. Tá? Então, a gente, quando começa a entender isso e ver esses exemplos na vida de irmãos próximos da gente, isso vai gerando fé na gente. Assim, rapaz, Deus faz. Deus não faz só na página da Bíblia, não, né, irmão? Deus não faz só na página da Bíblia, não. Deus faz hoje. Deus faz no nosso coração, faz na nossa vida, faz na nossa casa, faz na nossa família. Deus, ele faz hoje. Tá? Então, fica firme. Ele não mudou. Isso, o pastor acabou de falar, ó, o Senhor não mudou, ele é o mesmo, ele é fiel. Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então isso é muito maravilhoso, tá? Irmãos, eu estou vendo isso aqui só a minha imagem e a imagem do estudo na tela do meu celular. Se os irmãos levantarem a mão aí e eu não estiver vendo, eu não responder de imediato, os irmãos abrem o microfone aí e pede a palavra, tá bom? Os irmãos poderem comentar se precisarem também, tá bom? Deus abençoe. Vamos lá, vamos avançar. Bom, frase de reflexão no Salmo 91, irmãos. Quem faz de Deus sua habitação encontra paz no meio das tempestades, tá? Aquele que está habitando em Deus, que é aquele que está no esconderijo de Deus, aquele que está na sombra do Onipotente, aquele que está debaixo da mão do Senhor, ele tem paz. Isso é algo bem legal. Né? Ele tem sossego, ele tem descanso, ele tem repouso. Isso tudo são coisas bem importantes para a gente compreender também dentro do Salmo 91 e do contexto desse salmo, que é incrível e maravilhoso. Salmo 92. Qual é o tema do Salmo 92? A beleza de louvar a Deus. Esse salmo é um salmo por um dia de sábado, nas festas de sábado. Estão ouvindo agora? Voltou. Tá bom, acho que a conexão caiu aqui no notebook. Mas vamos voltar aqui, vai dar certo. Vamos voltar aqui. O negócio complica um pouco, mas a gente descomplica. Apareceu de novo aí, né? Eu vi que a minha tela sumiu de repente. Então vai dar certo. Depois eu edito essa parte aqui. Vamos lá, irmãos. Vamos continuar falando sobre o Salmo 92. Aí, luz, câmera e ação. Vamos lá. Bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Estrutura do Salmo 92. Convite ao louvor e gratidão, grandeza das obras de Deus e o destino final dos ímpios. Versos 10 ao 15. Prosperidade e firmeza dos justos. Olha só que salmo estruturado. Ele primeiro convida a louvar a Deus, depois ele fala sobre as grandezas de Deus e o destino final que os ímpios vão ter, e depois ele fala sobre a prosperidade e firmeza dos justos. Isso aqui é muito bom para a gente também, tá? Porque a gente às vezes vê o ímpio prosperar e a gente fica um pouco chateado, né? Igual o próprio Asaf, né? Teve um dos estudos atrás que a gente viu isso, né? Eu, por observar o ímpio, quase que eu me desviei, quase que meus pés escorregaram. Por quê? Porque ele via o ímpio prosperar. Às vezes a gente pensa que o ímpio ele vai ser punido imediatamente, né? Ele está vivendo a vida dele de impiedade, ele vai vivendo aquela vida ali, e a gente acha assim, não, mas essa pessoa nunca vai ser punida.
Eu mesmo estava vendo algumas reportagens, não vou comentar aqui, mas estava vendo algumas reportagens de crimes terríveis, irmãos. Somente o último que eu vi há pouco tempo agora. A justiça brasileira causando impunidade sobre um crime terrível. Eu falei assim, meu Deus, o homem ele age com impunidade, né? Ele age com maldade, ele age fazendo aquilo que é errado. Mas existe um juiz de toda a terra, né? Existe um Senhor que os olhos dele estão vendo tudo. E o homem pode passar impune diante da justiça humana, mas diante da justiça de Deus ele não passa. Ele vai pagar pelo que ele fez. Tá? Então são coisas que a gente às vezes fica pensando, poxa, o ímpio ele tá escapando. O ímpio ele está prosperando. O ímpio ele não está pagando pelo mal que ele fez. Mas o Senhor vê tudo isso. E o ímpio ele tem um destino para a sua impiedade, para a sua maldade, tá? E esse tempo vai chegar. É uma coisa que a gente tem que pensar, a gente tem que refletir. Todo aquele que pratica a impiedade, ele tem um destino para ele, tá? Ele tem um destino certo para aquele que comete impiedade. Mas e o justo? Olha o versículo, dos versículos 10 ao 15, ele fala sobre o justo prosperar. Ele fala sobre os justos estarem firmes, tá? Então o Senhor nos chama, nos convida a estar numa posição de firmeza diante da impiedade, diante da maldade, a estar com uma posição bem coerente, tá? E bem firme, para que no tempo certo o Senhor nos abençoe e nos guarde, tá bom? Então vamos guardar isso com a gente. Principais ensinamentos. Pode falar. 43 anos, já deve estar com 60, com 50 e pouco. Sim. Ele sai de lá e não tem mais. É, o Xarim. É, rapaz, o negócio é triste. Então, a justiça, quando ela quer, ela age. Tem uns que é cega mesmo, que condenado, né? Passa pelo homem, mas não passa diante de Deus. Vamos lá, vamos avançar. Vamos falar aqui sobre algumas aplicações do Salmo 92, irmãos. Reserve tempo para agradecer a Deus todos os dias. A gente faz isso sempre? Vamos pensar. Aquele que o Senhor tira do fundo do baú, no meu caso, Sim, não tem como ele não agradecer, né? Tem pessoas que nasceram no berço do Evangelho, né? Tem aquela intimidade com Deus melhor que a gente, né? Mas quem arrancou, se arrancou lá do tremedal, não tinha arrancado, meu irmão, se eu puder fazer mais, eu faria. Sim. Aquele que muito foi perdoado, muito ama, né? Não é isso? Então é exatamente isso, né? Às vezes a gente não reconhece a graça que nos foi concedida, tá? O perdão que nos alcançou. Então, reserva tempo para agradecer a Deus. Às vezes a gente só pede, só reclama, né? Mas reserva e fala assim, Senhor, obrigado, Pai. Eu tenho uma casa para onde eu posso voltar todo dia, eu tenho uma cama para deitar toda noite, né? Eu tenho comida aqui no meu celeiro guardado, posso me alimentar todo dia. O Senhor está comigo todos os dias me abençoando, então agradece ao Senhor. Agradece. O Senhor tem feito coisas maravilhosas. Não se compare, olha a segunda reflexão. Não se compare com a prosperidade momentânea dos ímpios, tá? Não se compare com isso. Busque crescer espiritualmente e permanecer firme no Senhor. Às vezes a gente se compara também. Assim, poxa, fulano não serve a Deus, não faz nada de bom e está avançando, está prosperando, está buscando, está ali ganhando alguma coisa, está avançando na vida material e tem isso, tem aquilo. Mas, gente, lembra que nós falamos aqui? A nossa vida ela é passageira. A gente tem que conquistar agora? Claro, a gente também quer isso, né? Não há problema nenhum nisso. Mas a nossa vida, ela vai passar. E o que vem depois? Essa é a grande questão. E o que vem depois? É a eternidade. Onde a gente vai passar esse momento? Porque hoje a gente pode ter pouca condição. Mas o que nos é prometido é uma condição superior, tá? Uma condição eterna, de vida eterna. E não só de vida eterna, nos é concedido autoridade. Tá? Hoje nós estamos pequenos, mas o Senhor vai nos colocar numa posição em que nós vamos julgar os anjos. Está escrito isso. Tá?
A gente já está numa condição, principalmente os discípulos, os apóstolos ali, em que eles vão se assentar em 12 tronos. Olha só a condição que Jesus coloca esses homens. Então, há uma promessa e há um cumprimento pré-definido pelo Senhor. A gente só precisa permanecer firme até o final. Esse, na verdade, é o grande desafio nosso, tá? Permanecer fiel. Olha a pergunta, hein? Os anjos que não guardaram o seu principado. Entendeu ou não? Também. Mas aqueles anjos que não guardaram o seu principado, isso está lá em Judas, né? Quando a gente lê a carta de Judas, a gente entende que teve anjos que não guardaram a sua posição, né? A sua autoridade, desceram e fizeram coisas que não era para fazer. Eu não vou entrar no detalhe agora por causa do contexto, porque senão a gente ia ficar falando só disso. Mas eles não guardaram a sua posição de autoridade e por causa disso o Senhor os colocou em cadeias. Está lá naquele capítulo de Judas, né? É o único capítulo de Judas. Mas há uma situação, irmão, só para conseguir responder aqui, mesmo que de forma panorâmica aqui, a pergunta, há uma situação de anjos que estão em cadeias, estão em prisões, né? E eles estão lá aguardando o dia do juízo. É diferente do que a gente está acostumado dos demônios, né? Os demônios, eles têm uma certa autonomia, né? Para poder circular, rodear, fazer as coisas que eles fazem. Mas tem anjos não, que eles estão em cadeias mesmo. Esses anjos serão julgados ainda. E a gente vai participar desse julgamento, tá? Mas quando a gente entrar na escatologia, a gente explica um pouquinho melhor essa parte. Mateus 19, 28, ele fala assim, ó. E disse-lhe Jesus, em verdade contigo, que vós que me seguiste, quando na regeneração, Filho do Homem, Sim, se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis sobre 12 tronos. Para julgar as 12 tribos. Exatamente. Promessa de Jesus aos seus apóstolos, né? Embora Judas ele perdeu esse direito, a gente sabe o porquê. Tá bom? Tudo bem, irmãos, até aqui? Tranquilo? Aí as pessoas lá pensam que eles a hierarquia é muito grande. Sim. A hierarquia é muito grande. Nós somos aqueles que ficam no pátio. Agora tem aquele que entra no santo do santo. Não era todo mundo abençoado ali, mas tinha a hierarquia. Não é a mesma coisa. Não pensa que o negócio é de qualquer maneira, não, que não. É verdade. Tem hierarquia no céu, né? O pastor Lito está falando sobre hierarquia, os irmãos estão em casa, vocês estão conseguindo ouvir? Mas o pastor está falando sobre a hierarquia no reino de Deus, né? Existe isso. O nosso irmão Valdemir acabou de ler aqui sobre os apóstolos terem prometido para ele a questão dos 12 tronos. Isso não é prometido para mim, por exemplo, né? Isso não é uma condição que eu tenho, mas é uma condição que Pedro, que João, né? Que Mateus, homens como esses, são desse calibre aí, né? Moisés, Elias, poxa, são homens que não dá para a gente se comparar, né? Então são pessoas que Deus ele tem algo especial com eles ali, tem uma hierarquia dentro do reino de Deus. Tudo bem, vamos lá. Salmo 93, meu Deus, a hora está passando, estou no 93. O Senhor reina soberanamente. Mensagem: Deus reina com poder, majestade, autoridade absoluta. Seu governo é eterno, olha só que legal, e não pode ser abalado pelas forças deste mundo. Versículo-chave, verso-chave. O Senhor reina, vestiu-se de majestade. Esse é o Salmo 93. Tá? O Senhor reina, ele está revestido de majestade. Olha a estrutura: majestade e estabilidade no reino de Deus, versos 1 e 2, versos 3 e 4, o poder de Deus acima das forças caóticas do mundo, da natureza. Verso 5, a fidelidade da palavra de Deus e a santidade da sua casa. Quais os ensinamentos desse salmo? Deus está no controle de todas as coisas, independente de circunstâncias ou cenários. Nenhuma força da natureza ou da humanidade é maior que o Senhor. O trono de Deus é eterno e inabalável. A santidade é a marca da presença de Deus. Olha só quantas coisas tem no Salmo 93. Tá? O Senhor tem o seu trono acima de tudo e acima de todos. Quando eu estava lendo isso aqui, eu estava me lembrando da passagem ali de Daniel, quando o rei tem aquele sonho, né, o Nabucodonosor, daquela estátua simbolizando ali os reinos do mundo.
os impérios, né, que viriam ali. E é quando vem aquela pedra, né, e quebra a estátua, e o vento leva ela, ela vira uma poeira e vai embora, e aquela pedra se transforma numa grande montanha e enche toda a terra, né? É uma visão incrível, profunda ali no sonho de Nabucodonosor e interpretada por Daniel. O que isso quer dizer? Que há um reino que será estabelecido, que é um reino eterno. Tá? É um reino que ele subsiste independente da humanidade. Ele é superior a isso, a todos os governos humanos. E, melhor ainda, ele, na verdade, destrói os governos humanos e estabelece o reino dos céus. Isso é algo realmente para a gente pensar. Porque a gente fica pensando, a gente não, né? Mas muitas pessoas ficam pensando que o reino de Deus é algo simplesmente como se fosse algo metafísico, né? Algo que fica só na esfera da ideia. Não, o reino de Deus, nós estamos no reino de Deus. O reino de Deus está sobre nós, verdade. Mas vai ter um reino de Deus físico. Né? Quando a gente lê Apocalipse, a gente vê ali um homem que está com a vara de ferro governando. Isso vai acontecer. Há um rei dos reis que terá autoridade sobre todas as terras, todos os continentes, sobre todos os mares, sobre todas as ilhas. Haverá um reino estabelecido pelas mãos do Messias. Tá? E esse salmo ele reforça essa questão também. Apocalipse 20. Ele vai dizer lá que um grande trono branco e todo Deus está sentado e já o juízo final, né? Parte do juízo final. Exatamente. Foge da presença dele. Esse livro é o último, né? Até a gente chegar lá vai ter uma jornada ainda. Mas o livro de Apocalipse ele é muito profundo e ele está conectado também com alguns salmos, justamente por causa desse entendimento, né? De as pedras e rocha nos cubra, nos livra da ira do cordeiro e daquele que está assentado no trono. Então, vem o Senhor ali, assentado no seu trono, e as mensagens proféticas no livro dos Salmos, a mensagem profética na boca dos profetas, seja os profetas maiores quanto os menores, e os irmãos entendem quando eu falo profeta maior e menor, é o conteúdo, né? Não a importância do profeta. Tá? Então, independente disso, o que a gente vai ver? Elas todas convergem no reino de Deus, tá? Convergem no reino do Messias, que é aquele que Deus estabeleceu, aquele descendente de Davi que foi prometido para ele nos livros que a gente já estudou. Tudo bem? Elias estava lá. Ele disse, Senhor, eu quero morrer porque mataram os seus profetas tudo e eu fiquei. Ele é um profetão. Aí ele disse, não, você vai agora eleger Eliseu no seu nome. Eliseu era muito maior do que aqueles profetinhos pequenininhos que tinha lá. O machado até caiu e ele não tinha nem condição de levantar o machado. E só Eliseu. Então, meu filho, tem profetinho e profeta. Tem profeta de toda classe, né? De toda hierarquia. Não, se o machado caiu, mas o profeta faz o machado subir. É verdade. O Senhor... Irmãos, isso aí às vezes a gente não quer entender, né, pastor? Mas é exatamente assim. Deus, ele usa cada pessoa num grau. Né? Às vezes a gente, não, eu vou ser igual Paulo. Não vou ser igual Paulo, irmão. Não sou igual Pedro. Não tem como. Entende? Esses homens ali, eles estavam num outro patamar. Talvez Deus nos leve a esse patamar um dia, não sei, né? Mas não dá para comparar. Né? Elias, Eliseu, o homem pega a capa do profeta e fala assim, onde é que está o Deus de Elias? E toma ali no Rio Jordão, o rio se abre. Eu não faço isso no Guandu, não. Tá bom? Então, a gente precisa compreender isso, né? Deus, ele tem ali os seus escolhidos, os seus eleitos, ele sabe quem ele chama, ele sabe quem ele escolhe, igual o pastor acabou de falar aqui do profeta Eliseu, do profeta Elias. E Deus, ele, quando chama essas pessoas, ele dá a eles o seu espírito e capacitação para fazer a vontade dele. É assim que ele faz. Pode comentar. O pastor lá de fora, lá do estrangeiro, que naquela passagem que diz, né, pegarão na serpente, ele pegou na serpente no corpo e disse que se pegava e não acontecia nada, ela meteu o dente dele e ele caiu lá. Meu Jesus, não tentarás o Senhor teu Deus, né? Essa parte faltou. A gente tem que saber o que a gente está fazendo, né? Eu não vou entrar numa briga dessa, não. Salmo 94, irmãos, vamos lá.
Ou o tema, o Deus da justiça, Salmo 94. O autor ele não é identificado, tá? Tem alguns salmos aqui que a gente não sabe quem é o autor, mas a mensagem, nada disso diminui a mensagem do salmo, tá, irmãos? Quando a injustiça parece prevalecer, olha a mensagem desse salmo. Deus continua vendo, julgando e defendendo os que lhe pertencem. Versículo-chave, verso-chave. Bem-aventurado o homem a quem tu disciplinas, Senhor, aquele a quem ensinas a tua lei. Tá? Então, feliz é o homem, feliz é a pessoa que ele é disciplinado por Deus e é ensinado por Deus. Nós somos ensinados pelo Senhor todos os dias. Né? O Senhor também nos disciplina de vez em quando, porque a gente precisa ser disciplinado, né? Que às vezes a gente está ali achando que está tudo bem e não está, e o Senhor ele coloca a gente na posição que a gente precisa estar. Estrutura do Salmo 94. Clamor por justiça, justiça contra os ímpios. Deus, ele vê tudo, a disciplina e o cuidado de Deus para com os justos e confiança no Senhor como defensor e juiz. O Senhor é o nosso defensor e o Senhor é o nosso juiz. É ele que julga a nossa causa, tá? Principais ensinamentos. Deus não ignora a injustiça. Parece que às vezes ele ignora. Não parece? Quando a gente olha certas coisas, a gente estudou há pouco tempo o livro de Jó, não parecia que o Senhor estava ignorando uma injustiça? Só que o Senhor ele tem um propósito. Essa é a grande questão. Nem sempre o Senhor nos mostra de cara ou nos mostra de fato o seu propósito, porque o pensamento de Deus é inatingível e ele revela o que ele quer para quem ele quer, se ele quiser, senão ele não faz. Tá? Então o Senhor ele tem toda a autoridade, ele é o Todo-Poderoso, ele é o Altíssimo, ele faz o que ele quer. Então quando a gente entende isso, a gente fica mais sossegado, porque mesmo na dor e no sofrimento, existe um propósito. Essa é a grande questão. Existe um propósito. Ah, mas o ímpio está se dando bem, está fazendo coisa errada. Mas calma, tem um propósito. Deus ele vai atuar. Ah, mas eu queria que fosse agora. Eu também. Eu também. Eu queria que o ímpio fizesse alguma coisa agora e o Senhor já fulminasse ele na hora pela maldade dele. Né? Que ele pagasse na hora pelo que ele fez. Mas nem sempre será dessa maneira. Tá? Então é importante de entender isso. Abacuque sabe bem. Abacuque sabe bem disso. Né? Tá clamando, é violência, né? E ele está clamando ali, é exatamente isso. Mas eu não sou melhor do que Abacuque, né? Não sou melhor que nenhum dos profetas, então nenhum de nós somos. Então vamos avançando. Tudo bem até aqui? Vamos lá. Os irmãos de casa, tudo bem, irmãos? Se não quiserem fazer alguma pergunta, algum comentário, eu não vi ninguém levantando a mão, então acho que está tudo bem. Amém. No joinha aí dos irmãos. Deus abençoe. Vamos lá. Aplicação prática, irmãos, no Salmo 94. Não busque vingança. Às vezes é difícil para nós, né? Confia na justiça de Deus. Não busca vingança. Isso é algo que para o ser humano é muito difícil. Porque a gente tem essa natureza caída, né? E a gente tende a querer retribuir na mesma moeda. E a Bíblia não nos ensina dessa maneira. É pagar o mal com o bem. E isso é difícil, irmãos. Não vou negar, né? Pagar o mal com o bem é difícil. Porque naturalmente, a gente quer revidar. Alguém veio aqui e fez algum mal para mim. Eu falei, meu irmão, isso não vai ficar assim não. Vamos resolver isso. A gente pensa dessa forma normalmente. Mas o convite do Evangelho, o convite dos Salmos, o convite da palavra é um convite a confiar no Senhor. Minha é a vingança, né? É o que o Senhor fala. E vai retribuir a cada um conforme as suas obras. Então confia no Senhor. Permita que Deus use as dificuldades para amadurecer a sua fé. Ah, não quero amadurecer não. Não, tá bom assim. Eu quero amadurecer não. Eu quero ficar imaturo a vida toda, né? Às vezes a gente quer viver dessa maneira, mas não é assim. Paulo ele falou, né? Quando eu era menino, eu pensava igual um menino. Né? Fazia as coisas de menino, vivia como menino, tá tudo bem. Mas agora que sou homem, deixei para lá, né? As coisas de menino. Não dá para ser menino a vida toda, né? A gente tem que crescer. Eu fico olhando, o pastor Eli também sempre falou isso, né? O tempo passa muito rápido. Falando dos filhos, né? E eu tava olhando meus filhos e falei assim, meu Deus, as crianças já estão esticando demais. Dá uma segurada aí, calma aí. Cresce muito rápido, não, dá um tempo aí.
E a gente vê que pouco a criança já está grande, está crescendo, e já quer debater contigo algumas coisas. E fala assim, ué, gente, o que aconteceu? Onde é que você aprendeu a falar essas coisas aí, rapaz? Que negócio é esse? Como é que é isso? E a gente vai vendo e o tempo já passou. Daqui a pouco já está grande, já fala, pai, o pastor ele fala assim, né? O pai, não sei o quê, vamos conversar. Guerra já não respeita mais ela. Mas o Isaac fala, daqui uns dias está fazendo a mesma coisa que quer. Porque a mãe vai bater, a primeira coisa que eles fazem é o quê? E segura, começa a ficar forte, segura. Olha, o que o senhor está falando é muito verdade, né? Ainda bem que minha mãe não acompanha os estudos aqui, né? Não está online. Mas isso já aconteceu comigo. Né? Uma vez, mas eu aprontava também de vez em quando, né? Uma vez minha mãe pegou um cabo de vassoura. Ela fala, não bati em você, não, bati assim. Ela foi me dar uma acabada de vassoura, aí eu segurei o cabo, exatamente isso que você falou. Falei, só não vai me bater, não. Só não vai me bater, não. Aí ela ficou assim, meia coisa, mas eu tava certo, né, na questão. Falei, só não vai me bater, não, mãe. Aí ela ficou parada, falou nada, né? Eu falei, tem tempo pra tudo, né? Então, a gente apanha quando a gente é criança, né, irmão? Porque a gente tá grande, vai apanhar, mas não. Mas, tô falando isso aqui pros irmãos, os irmãos de casa também, mas é pra gente poder compreender que tem tempo para as coisas. Isso não significa que eu deixei de respeitar minha mãe e meu pai, não, hein? Pelo amor de Deus, hein? Até hoje, se eu for lá na casa do meu pai falar um negócio lá, eu abaixo a cabeça e fico quieto. Porque ele é o meu pai, né? Veio antes de mim. A minha mãe também veio antes de mim. Então, eu abaixo a cabeça. Não, mãe, realmente, a senhora falou aí, ó, eu só não concordo com isso aqui, mas jamais vou bater boca com a senhora, que a senhora é minha mãe. A senhora falou, tá falado. Tá? O senhor falou, tá falado. Então, é assim que funciona. Eu não quero que meu filho bate boca comigo, porque eu vou bater boca com meu pai, né? Então eu tenho que entender a semeadura do negócio. É assim que funciona. Tá? Então, o que a gente está falando aqui é o seguinte: não busque vingança, permita Deus te amadurecer. O pensamento que eu tenho hoje, com 36 anos de idade, não é o pensamento que eu tinha com 20. Com 20 anos eu era garotão, né? Tava ali e tal, começando a trabalhar, fazendo as coisas, eu tinha um pensamento. Hoje eu tenho outro. Hoje a minha mente já amadureceu mais. Quando eu chegar na idade dos irmãos que são mais experientes que estão aqui, a minha mente vai estar mais amadurecida também. Eu vou ter aprendido mais coisas. Assim, rapaz, realmente, isso aqui que os irmãos comentavam é uma verdade. Eu experienciei isso, passei por isso aqui também. Tem gente que não entende que a pessoa que já está com os cabelos brancos, né, tem mais experiência, já viveu umas coisas, entende outras coisas também. A fulano não sabe de nada, sabe. É isso que a gente às vezes não quer entender, né? Fulano sabe, a pessoa já vivenciou. Então a gente sempre tem algo a aprender com aqueles que vieram antes de nós, tá? Então a gente tem que amadurecer também isso dentro da fé, tá? É claro que a fé, irmãos, não é medida por idade, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Tá? Quer dizer que eu tenho 30 anos de igreja, eu tenho mais fé do que o irmão. Não é nada disso. Tá? Ou eu tenho mais capacidade, mais conhecimento. Às vezes a pessoa tem 40 anos de igreja e não sabe nada. Né? Mas não é isso que a gente está querendo dizer aqui. O que nós queremos dizer é que permita que Deus amadureça a sua fé, mesmo no meio da adversidade e da tribulação. Tá? Permita isso. Lembre-se que o Senhor conhece a sua luta, a sua dor, tá? E Ele não te abandona. O Senhor não nos deixa, não nos desampara. Isso é importante para a gente poder compreender também. Destaque: quando a ansiedade dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Salmo 94, 19. Reflexão: a justiça de Deus pode parecer demorada, mas ela não falha. Eu digo que pode parecer porque aos nossos olhos a gente quer algo imediato. Então ela parece que está demorando, mas ela não vai falhar. Tá? Deus ele vai julgar cada um de acordo com as suas obras. Salmo 95, irmãos. Tema: adoração e obediência. Obrigado, pastor. Deus merece nossa adoração porque é o Criador. Olha só, Deus ele merece adoração porque ele é o Criador e pastor do seu povo. A verdadeira adoração, porém, deve ser acompanhada de um coração obediente. Olha o verso-chave do Salmo 95. É o verso 6. Venham, adoremos e prostremo-nos
ajoelhemo-nos diante do Senhor, o nosso Criador. Olha o convite do salmista. Venham, vamos adorar, vamos nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante de Deus, porque Ele é o nosso Criador. É aquele que nos sustenta, é aquele que nos dá a vida. Então, o convite do salmista é um convite para uma adoração genuína, uma entrega total e completa, tá bom? Então, é importante entender isso. Quando o salmista nos chama, quantas vezes a gente fica reservado? A gente chega na casa de Deus, ou no nosso lar, não importa onde a gente está, a gente fica reservado, a gente não derrama, sabe? Não entrega. Às vezes a gente fica numa robustez, né? numa rigidez, que Deus ele fala com a gente e a gente não cede. Tá? A gente não se derrama, não se dobra diante dele. Mas o salmista fala exatamente o contrário. Assim, meu irmão, se derrama, se entrega. Mas isso com verdade, tá? Estou falando de algo que é verdadeiro. Não estou falando de algo que é um teatro, né? Porque tem gente que é ator. Ele chega na igreja, ele levanta a mão, ele fecha o olho, ele até chora. Mas aquilo ali só Deus sabe se é verdade ou não. Tá? Se aquele coração é um coração realmente entregue ou não. Tá? E a gente falou sobre isso esse dia na consagração, né? Pelo fruto você vai saber. O fulano adora que é uma maravilha, mas qual o fruto dele? Ih, rapaz, fruto ruim. Então essa adoração aí tá meio barro, meio tijolo. Não acredita nisso aí não. Tá? Então vamos entender isso. Quando ele pecou, ele pediu Senhor, crime ao Deus. Sim. Aí no final dessa oração, com medo assim, então ensinarei os transgressores desse caminho. Né? Salmo maravilhoso. É. Aí ele está chamando, 20. Ele fala assim, eu vou ensinar. Né? Mas isso aí que o senhor falou é importante, né? Ele fala que vai ensinar, mas antes ele aprende, né? Ele fala assim, Senhor, cria em mim, me dá um coração puro, e aí depois eu consigo ensinar para os outros esse mesmo caminho, essa mesma jornada de fé. Né? Tem que ensinar. Profundo, exatamente. Benção, hein? Vamos lá, aplicação prática. A gente falou aqui sobre adorar a Deus não apenas com palavras, tudo bem? Mas com atitudes. Ouça a voz de Deus e responda com obediência. Lembra do profeta Samuel com o rei Saul? O rei Saul, ele gostava de oferecer sacrifício, hein? Não gostava? Ele gostava, o negócio dele era fazer sacrifício, tá ali, mas o profeta falou para ele, rapaz, você tem que obedecer. O Senhor não tem tanto prazer assim igual você acha em sacrifício não, irmão. Entendeu? Às vezes a gente acha que Deus tem um prazer no sacrifício, né? Que aquele negócio, cheguei aqui, meu irmão, e fui, pá, e acordei cedo, vim para a igreja, passei o dia todo aqui fazendo isso. Isso tudo é legal, é importante, é bom. Mas com que intenção? Essa é a grande questão. Às vezes a gente faz isso para poder aparecer, né? O próprio Jesus ele fala isso. Fala assim, vocês tomam cuidado, rapaz. O cara faz um jejum e o cara desfigura a cara toda, o cara despenteia o cabelo, né? E chega anunciando com trombeta, tô fazendo jejum, irmão. Não me oferece nada não, não me dá bala, não me dá... O irmão oferece um biscoito. Ô, irmão, tô no propósito aqui, porque não sei o quê. Né? Pô, não é nada disso, irmão. Fica na tua, né? Só que aqui, assim, ó, quando você for fazer esse tipo de coisa, não mostra para todo mundo, não. Né? Você vai abençoar uma pessoa, né? O cara já pega o telefone, já faz a selfie. Ó, tô dando aqui uma cesta básica, já tá fazendo a selfie, postando na rede social. O Senhor fala assim, não faz isso não. Que a mão direita tá fazendo, não deixa a esquerda saber não. Né? Faz as coisas ali. O pai que tá vendo em secreto, ele tá vendo, ele vai te recompensar, fica tranquilo. Né? Então a gente não precisa disso. Essa é a grande questão. A gente precisa fazer a vontade de Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus, independente se tem aplauso ou não, né? Essa é a grande questão. Ah, poxa, tem gente que prega, mas ele não prega para 3 pessoas, não, 3, 4 pessoas, não. Ele só prega para a multidão. Não, eu prego só para a multidão. A igreja tem que estar cheia, tem que ter ali um almoço no final da pregação, né? Tem que ter ali umas toalhas, tem que ter quase um camarim para a estrela. Mas, e nós? E nós que somos servos de Deus? Senhor, pastor. Quantas pessoas, quantos membros tem na sua igreja?
Ele pode pregar, ele quer saber quanto mil tem lá, né? Ele fala, não, pastor, lá tem uns 100. Não, 100 para 100 eu não prego não, pastor. Não leva a mal, não. Tem que ter pelo menos uns 10 mil lá, que aí eu vou. Misericórdia, né? Misericórdia. Então, percebe, irmãos, o que a gente está comentando aqui é sobre a gente não deixar essas coisas envaidecerem, né, os nossos corações. Ah, eu estou oferecendo a Deus um sacrifício, mas o Senhor, Ele quer obediência. A maior preocupação do Senhor é com a obediência. Evite endurecer o coração diante das correções e direcionamentos do Senhor. Olha o verso 7 e 8. Hoje, se ouvirem a voz do Espírito Santo, né, a sua voz, não endureçam o coração. Então, não endureça. Às vezes Deus ele fala algo com a gente endurece. Esse texto vai ser usado lá em Hebreus, né? Posteriormente, mas ele vem do Salmo 95. Se hoje você escutar a voz, não endureça, igual lá na provocação, né? Lá no deserto. Não endurece o coração. O povo endureceu. O Senhor chamou, o Senhor fez sinais, prodígios, maravilha, milagre. O povo se endureceu. Então, não endureça. Reflexão. Deus procura mais do que louvores, né, cânticos em nossos lábios. Ele deseja obediência em nossos corações. Tá? Então, pode cantar bonito, pode falar bonito, se não houver obediência, não sobe. Não chega lá. Salmo 96. Anunciem a glória do Rei, é o tema. Mensagem. O Senhor é o único Deus verdadeiro e toda a terra é chamada a adorá-lo e proclamar sua salvação entre as nações. Versículo 1, verso 1. Cantem ao Senhor um novo cântico. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Olha, a terra está sendo chamada. Vamos louvar o Senhor. Vamos adorar o Senhor. Cantai um cântico novo. Cantem ao Senhor todos os habitantes da terra. Estrutura. Convite universal, né? Todos são chamados a louvar. Grandeza e majestade de Deus, versos 4 a 6. 7 a 9. Chamado as nações para adorarem o Senhor. Não é só os judeus que fazem os salmos aqui, que são chamados a adorar, não. As nações são chamadas. Os povos são chamados. O mundo é chamado a adorar o Senhor. Não é só, Deus não escolheu só um povo. Deus escolheu um povo no meio dos povos. Tá? Então é importante a gente entender isso também. Chamado as nações, o Senhor reina e virá julgar a terra com justiça. Também é bem legal. Principais ensinamentos. Deus é digno de adoração por meio de todos os povos. A salvação do Senhor deve ser anunciada. Os ídolos são incapazes de salvar. Somente Deus é o Criador. O reinado de Deus traz esperança e justiça para o mundo. Aplicação. Louve a Deus com gratidão e alegria. Compartilhe a mensagem de Deus. Viva de forma que reflita a glória do Senhor. Tá? Então, isso tudo são ensinamentos que a gente extrai do Salmo 96. Aplicações. Reflexão, na verdade. Quem conhece a grandeza de Deus não consegue guardar essa verdade apenas para si. Quem conhece a grandeza de Deus quer compartilhar essa grandeza com os seus próximos, com os seus semelhantes. Tá? Pena que nem todo mundo entende isso. Essa grandeza. Né? Eu não sei se os irmãos fazem isso, mas eu fico pensando nessas coisas. Eu sempre fiz isso desde criança. Eu me lembro de algumas vezes que lá na casa do meu pai, ali tinha uma... Hoje fica ali uma varanda fechada, mas era uma varanda aberta que ficava ali. Então dava pra gente ficar deitado na varanda e olhando para o céu. Dava para fazer isso. Né? Hoje não dá mais, mas antes dava, quando eu era criança. E às vezes eu ficava ali deitado e ficava olhando para cima. Né? Isso, garoto, né? Criança. Falava assim, aí eu lembro disso até hoje, eu perguntei isso pro meu pai. Falei, pai, qual o tamanho do céu? Uma pergunta de criança. Falei, qual o tamanho do céu? Porque eu ficava olhando aquilo ali e fazendo isso é imenso. Qual o tamanho disso? Eu era um garoto, queria entender. O pai falou assim, olha, o céu não tem fim. Aí eu fiquei pensando, falei, não tem fim? O que é isso? Onde ele começa e onde ele finaliza, então? Como é que funciona essa questão? Eu fiquei pensando naquela situação ali. Eu falei, pai, Deus é assim?
Ali ele usou o exemplo do céu para falar como Deus era, né? Falou assim, ó, Deus é assim. Não tem começo, não tem final. Deus, ele é infinito. Eu não tive a resposta que eu queria, né? Não tive. Mas ali eu comecei a entender que nem sempre eu vou ter a resposta que eu quero, né? Nem sempre. Mas a resposta que eu recebi foi suficiente para eu entender que eu era pequeno e que Deus era grande. Entende? Foi o suficiente para mim. Então, se um dia meu filho me perguntar isso, eu vou responder algo parecido para ele. Né? Porque foi o que eu entendi ali. Eu falei, poxa, Deus ele é muito grande. E aí você, quando entende um pouco sobre Jesus, fala assim, como é que esse Deus ele é tão grande assim e ele conseguiu ficar tão pequeno? Né? Ele conseguiu virar um homem, né? Um ser humano igual eu, para poder pagar aquele preço. Então você começa a pensar. Fala assim, rapaz, isso é muito grande mesmo para mim. É algo muito maravilhoso para eu poder compreender a profundidade disso, né? Então o que resta para mim, irmãos? Resta para mim o convite do salmista. Vamos se prostrar, vamos adorar, vamos entregar nas mãos dele toda a terra, adorar esse Deus, porque esse Deus é maravilhoso. Embora não tenha tudo o que eu quero. O negócio é incrível, né? Porque se Jesus não tivesse, falava do verbo se tornasse Sim, carne. e viesse, ficava difícil para nós entender essa compreensão de Deus. Deus se revelou através de Jesus. É verdade. Porque adorar e você não vê, fica difícil. Aí Jesus veio para trazer essa condição para que nós pudéssemos entender. Porque eu, por exemplo, na nossa família, Deus, meu Deus, meu Deus, não estava nem aí para esse negócio de Deus. Quem era Deus, né? Quem era Deus. Aí depois, com o passar do tempo, as pessoas têm que aceitar Jesus como seu Salvador, e aquele negócio vai brotando no coração do cidadão. E eu, como tenho Bíblia desde criança, Sim. eu ia lendo ela e Apocalipse e tudo, desde o início, gente. Um negócio aqui não é brincadeira, não. A mente vai se abrindo, né? Devagarinho. Daqui a pouco a gente começa a entender, fala, rapaz, esse é o caminho. É por aqui que eu tenho que seguir. Né? Jesus, ele se fez carne e ele tabernaculou, né? Ele habitou entre nós. Salmo 97, irmãos. Mensagem do Salmo 97. O reinado de Deus traz temor aos ímpios, mas em contrapartida, alegria e segurança para aqueles que o amam. Verso-chave. O Senhor reina. Exulte a terra e alegrem-se as regiões costeiras distantes. Salmo 97, verso 1. Estrutura do Salmo 97. A majestade e o poder do rei, que é o rei divino. Superioridade de Deus sobre todos os ídolos. Tá? Deus é aquele que governa no meio dos deuses. Né? Quando o salmista ele fala isso, ele não está dizendo que tem realmente vários deuses verdadeiros, mas ele diz que Deus está acima, o Deus dos hebreus, o Deus de Abraão, ele está acima de todos os deuses das nações. Então ele governa no meio dos deuses, ele tem maior autoridade do que os demais deuses, tá? Que embora, conforme o evangelho vai se desenrolando, a gente entende que são ídolos mais para frente. Verso 10 e 12, a recompensa e a alegria dos justos. Deus governa com retidão, são os ensinamentos do Salmo 97. Nenhum ídolo ou poder humano pode se comparar ao Senhor. Quem ama a Deus deve rejeitar o mal. A luz e a alegria pertencem aos que vivem em comunhão com Deus. Aplicações. Confie no governo de Deus, mesmo que o mundo pareça confuso. Rejeite tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em sua vida e cultive uma vida de santidade e amor ao Senhor. São 3 aspectos aqui. Tá? Então, confiar no governo de Deus, rejeitar aquilo que quer ocupar o lugar do Senhor na nossa vida e cultivar uma vida de santidade e amor ao Senhor. Vocês que amam o Senhor, odeiem o mal. É o verso 10 do Salmo 97. A mesma presença de Deus que traz temor aos rebeldes, traz alegria aos que o amam. Perceba o contraste. Tá? A presença de Deus e o juízo de Deus, ele traz tristeza para aqueles que estão distantes do Evangelho e odeiam o Senhor, mas traz alegria para aqueles que amam a verdade.
tá? O Senhor, ele é juiz. E no dia que ele se manifestar para julgar, vai ser alegria para um e tristeza para outro. Não é isso? Vai ser ali salvação para um e condenação para outro. É assim que funciona. Mas por quê? Porque ele quer condenar? Não, ele quer salvar a todos. Ele quer salvar a todos. Ele quer que todos cheguem ao conhecimento da verdade. Mas a gente sabe que há rejeição, e há rejeição de forma consciente do Senhor. E nessa questão não tem como, né? Tá claro? Tudo bem? Exatamente. De forma voluntária, né? Sabe o que está fazendo. Exatamente isso. Vamos lá, irmãos. Salmo 98. Salmo 98, o tema é: celebrem a salvação do Senhor. Autor também não é identificado, né? Não sabemos quem foi que escreveu o Salmo 98, mas a mensagem desse salmo diz assim: Deus realizou grandes feitos e demonstrou sua salvação. Por isso, toda a criação é convidada a celebrar o rei que governa com justiça. São vários salmos aqui convidando as pessoas a celebrarem e a louvarem o Senhor. O Salmo 98 é um desses. Olha o verso primeiro. Cantem ao Senhor um novo cântico, pois ele fez coisas maravilhosas. Eu estou aqui na NVI, talvez esteja um pouquinho diferente aí na versão de vocês, né? Estrutura do Salmo. Louvor pelas maravilhas e pela salvação, convite universal à adoração, toda a criação celebra a vinda do rei. Ensinamentos. Deus age na história para salvar o seu povo. A fidelidade de Deus merece celebração. A adoração não é apenas individual, ou seja, a adoração ela é comunitária. Tá? Então, a comunidade é chamada a adorar o Senhor. Jardim Central é chamada a adorar o Senhor, né? Seropédica é chamada a adorar o Senhor. O Rio de Janeiro, o Brasil e as nações são chamadas a adorar o Deus verdadeiro. Aplicação. Lembre-se das bênçãos e livramentos que Deus já realizou. Transforme a gratidão em adoração sincera e verdadeira. Viva com esperança no governo justo de Deus. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Salmo 98, verso 3. Eu fico maravilhado também com esse verso, porque a palavra salvação, a palavra no hebraico, né? A palavra salvação é a palavra Yeshua. Olha só que legal. O nome de Jesus é a palavra salvação. Tá? Então, quando a gente vê aqui que ele mostrou a sua salvação até os confins da terra, ele está apontando para a salvação eterna de Deus por meio de Cristo, alcançando aqui todas as nações. Então é algo realmente muito profundo e maravilhoso quando a gente vê isso aqui. Tá? Quando você lê nos Salmos ali salvação, é o nome do Messias que está ali. Tá? Quem reconhece os feitos de Deus encontra motivos constantes para louvar. Tudo bem? Vamos lá que o tempo está passando. Vou conseguir chegar no 100. Salmo 99, irmãos. Deus reina com justiça, poder e santidade. Sua grandeza inspira reverência e sua santidade exige adoração e obediência. Salmo 99, verso 5. Exaltem o Senhor, o nosso Deus, e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. Ele é santo. Tudo bem? O Senhor reina e deve ser reverenciado. Deus governa com justiça e retidão. Exemplos de servos, no Salmo 99, verso 6 ao 9, tá? Exemplos de servos que clamaram ao Senhor e foram ouvidos. Quais os ensinamentos do Salmo 99? A santidade é um atributo, dos atributos centrais de Deus. Deus é justo em todos os seus julgamentos. O Senhor ouve aqueles que o buscam sinceramente. A adoração verdadeira nasce da reverência, tá? E aqui ele cita dentro desse salmo os personagens Moisés, Arão e Samuel. Eles são apresentados como os exemplos de homens que invocaram o Senhor e experimentaram a sua fidelidade. Aplicação. Cultive reverência diante de Deus, confie na justiça, busque a Deus em oração, sabendo que ele ouve o seu povo. Deus ele é chamado nesse salmo de santo. Tá? O Senhor, ele é santo. Tudo bem? Quanto mais conhecemos a grandeza de Deus, mais entendemos a importância de viver em santidade. É importante viver em santidade? Fundamental. Olha a palavra que a Rosana usou. Fundamental.
Tá? A gente entende que sem a santificação, não é isso? Ninguém verá o Senhor, ninguém verá a Deus, né? Então, seguir a paz com todos é a santificação. A gente precisa entender isso também. Eu preciso compreender isso também. Tá? A santidade, ela é importantíssima. E santidade, a gente entende o conceito disso, que é uma separação. Separação das coisas do mundo, né? Das coisas que nos distanciam do Senhor e buscar a comunhão com o Senhor. A santidade nos leva a isso. Eu sei o que é, mas parece que sem santificação, sem separação. Exatamente. Sai fora. A aparência do mal está lá, sai fora dela. Exato. Sai fora. Mas tem gente que é difícil. Eu te digo, porque quando trabalhava no 39, né? Vocês subiam para lá, né? Sim. Vocês subiam para lá. Todo mundo ia para lá, nós vinha para cá. Aí o carro estava lá embaixo. Aí quando nós ia saindo para cá, eu já queria fechar logo lá na hora, né? Sim, sim. Vocês saíam para lá e vinham para cá. Eu digo, gente, anda depressa, que o carro está vindo, ele vai encontrar a gente aqui, tá na cabeceira da ponte. Não sou capaz de... Não tinha observado. Os homens já mataram lá embaixo, né? Já tiraram lá embaixo. Quando nós bica lá na cabeceira da ponte, veio o carro subindo, não de baixo, e fomos depressa para nós encontrar com eles ali. Misericórdia. Santificar. Separa. Tem que haver separação, né, pastor? Ele trouxe essa história. Tem que haver uma separação, irmãos. Não adianta. Lembra ali de Daniel, os amigos de Daniel? Tem que haver uma separação. Tá todo mundo comendo manjar do rei, não é isso? Tá todo mundo caindo dentro. Não, nós vamos comer legume e tal. Rapaz, vocês vão ficar fracos. Não, a gente vai ficar robusto. Pode ficar tranquilo. Dá 10 dias para nós aí. Agora o homem vai lá e come e fica. Separou. Colocou no seu coração não se contaminar, né? Então, a separação, ela é essencial. Tá? A gente não está falando aqui de ser uma pessoa que fica dentro de uma bolha, não é isso que a gente está falando. O que nós estamos dizendo é que o mundo ele vai te oferecer coisas, irmãos. E você vai ter que se separar. Falar assim, não, isso eu rejeito. Isso aqui não dá para mim, não. Isso aqui não condiz com a minha fé. Isso aqui não condiz com o evangelho que eu acredito. E aí você tem que se separar, tem que cortar laço e vai ter que cair dentro. Vai ter que aceitar. Tá? É verdade. Vai fazer o quê? O negócio pegando fogo. Você vai entrar no fogo? Não pode, né? Então vamos lá. Salmo 100, irmãos, para a gente poder ganhar aqui esses 5 minutos. O povo de Deus é chamado a aproximar-se do Senhor com alegria, gratidão e reconhecimento de que Ele é o Criador e o pastor do seu povo. Entrem, verso 4 do Salmo 100. Entrem por suas portas com ações de graças e em seus átrios com louvor. Deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Tá? Então, entra pelas portas do Senhor, da casa do Senhor, com ação de graça. Entra pelas portas do Senhor, entra nos atos do Senhor com louvor e bendiga o nome do Senhor, porque você sabe quem Ele é. O Salmo é um convite à adoração, esse Salmo aqui. Ele é um reconhecimento de quem Deus é, gratidão de louvor ao Senhor, razão da adoração, Deus é a razão da adoração, a bondade e a fidelidade de Deus. Bom, esse pensamento, a adoração deve ser marcada pela alegria. Nossa adoração é uma adoração alegre. A gente se prostra e adora ao Senhor com satisfação, com alegria. Tudo bem? A gratidão é expressa naturalmente pela fé. A bondade e a fidelidade de Deus nunca falham. Qual a aplicação? Cultiva um coração grato. Primeira aplicação aqui. Cultivar um coração agradecido. Senhor, muito obrigado pelo que eu tenho. Peço que o Senhor me abençoe. Você pode pedir, não tem problema não. Né? A gente estava conversando sobre isso também esses dias ali, o pastor ali. Não pediu nada até agora. Né? Jesus estava com os discípulos ali. Pô, pede para que a alegria seja completa. Pode pedir, não tem problema nenhum. Mas cultive um coração grato com o que você tem. Adore a Deus não por obrigação. Não, vou adorar a Deus porque sabe como é que é, né? Domingo, eu tenho que ir lá, tenho que fazer ele bater o meu ponto, né? Tem que chegar aqui e bater o ponto aqui. Não, irmãos, não é isso.
Adorar a Deus é algo espontâneo, é algo que flui, tá? Então tem que ser alguma coisa do nosso interior. Nós estamos aqui na casa de Deus adorando, tem que ser algo que vem lá de dentro. Eu não estou adorando a Deus aqui porque fulano simplesmente levantou a mão. Igreja levanta, vamos louvar. Ou igreja senta, ou igreja ajoelha. Não é por causa disso que eu adoro ao Senhor. Eu adoro ao Senhor porque eu reconheço que Ele é o meu Salvador. Eu reconheço que Ele é o meu Senhor. Eu reconheço que é Ele que me sustenta, que é Ele que faz os milagres na minha vida. E Ele é digno, Ele é o meu Criador, Ele tem que ser adorado. Né? A gente entende isso. E quando a gente compreende isso, a gente adora o Senhor, meu irmão. Pode ter sem músico aqui, pode ter só guitarra, pode ter só a bateria, pode estar só alguém na panderola, pode estar cantando desafinado. A gente adora o Senhor da mesma maneira, porque a gente está entregando algo. É claro que a gente quer fazer as coisas com excelência, né, irmão? Não leva mal, não estou dizendo isso. Que não é para adorar o Senhor com excelência. Mas o nosso coração está aberto, independente do que está acontecendo aqui. Se eu tenho muita gente, se eu tenho pouca gente, né? Se tem muitos músicos, ou se não tem, ou se a irmã que está adorando aqui na frente, ela canta muito bem, ou se ela canta um pouquinho mais tranquilo ali, no jeito dela, a gente está adorando ao Senhor, porque Ele é digno de louvor. Essa é a grande questão. Tá? A alegria da adoração nasce da certeza de que Deus é bom e que Deus é fiel. Vamos lá. Salmo 101. Estou quase conseguindo. Salmo 101. Integridade no reino de Deus. Esse autor aqui é o Davi, né, do Salmo 101. Mensagem central: quem deseja servir a Deus e exercer influência sobre os outros deve comprometer-se com uma vida de integridade. Qual o verso-chave? Andarei em minha casa com o coração íntegro. Andar com o coração íntegro diante do Senhor é saber que nós estamos fazendo aquilo que devemos fazer diante dele. Versos 1 e 2, compromisso pessoal com a integridade. Versos 3 a 5, rejeição ao pecado e as más influências. Versos 6 a 8, compromisso com a justiça e a retidão. Instrumento do caráter é mais importante do que posição. Tá? Ah, não, mas eu sou isso, sou aquilo, mas qual é a minha índole? Qual é o meu caráter? Quais são os meus princípios? Tá? Essa é a grande questão aqui. Devemos escolher cuidadosamente nossas companhias. Deus se agrada daqueles que vivem com sinceridade e retidão. Aplicações. Seja íntegro, mesmo quando ninguém estiver observando. Hein? Seja íntegro, mesmo quando ninguém está olhando. Ninguém humano, né? Porque tem sempre alguém olhando a gente. Né? Sempre tem alguém. A nuvem de testemunha é grande, né? Então, seja íntegro, independente de quem está te vendo. Afaste-se de práticas que comprometam, os seus valores. Irmãos, a má conversação, a gente sabe disso, não sabe? Corrompe os bons costumes. Então, cuidado. Não, eu nunca vou vacilar nisso aqui, não. Mas você vai se aproximando de quem vacila o tempo todo, né? E a pessoa vai te levando para aquilo ali, daqui a pouco você está caindo no mesmo problema que ela. Tá? Então, cuidado. Se afasta disso. Tá? O pastor Eli falou aqui sobre se afastar da aparência do mal. Se afasta. Procure ser um exemplo de honestidade em casa, no trabalho e na igreja. É tão ruim a pessoa dizer que é um cristão e ele está no trabalho, ou ele está em outro ambiente ali, que não é só o ambiente aqui da igreja, e a pessoa fala assim, pô, você crente igual fulano? Tá doido, rapaz? Aquilo ali é um mentiroso, é um 7-1, aquilo ali enrola todo mundo. Não é chato? A pessoa ela tá numa posição de crente, né, diante da sociedade, e ela não tem uma compostura, né? O cara é crente e não paga o que deve para as pessoas, ou o cara é crente e fica pegando dinheiro e rouba e furta, ou o cara é crente e faz uma série de coisas que vocês sabem aqui, não precisa enumerar, né? Então, essa é a grande questão. A gente entender que nós somos vistos. A gente está sendo visto. Tá? A gente está sendo visto o tempo todo. E a gente precisa ser íntegro. Né? A gente precisa buscar uma posição de integridade para honrar o nome do Senhor por causa disso. Sim. Jogando esse jogo de Causa um problema, né? Causa um problema. Se eu vi, talvez ela
É complicado. Vamos lá, Salmo 102, irmãos. Eu vou conseguir. Estou um pouquinho atrasado, mas vou conseguir. Salmo 102 fala sobre esperança no meio de sofrimentos, tá? Olha o verso-chave. Tu, Senhor, permanecerás para sempre, a tua lembrança durará de geração em geração. Salmo 102, verso 12. O Senhor permanece para sempre e ele será lembrado, pregado, anunciado de geração em geração. Quais são as aplicações desse salmo aqui? A gente tem que apresentar as nossas dores e sofrimentos a Deus em oração. Tá? Não é proibido você abrir o coração diante de Deus. Às vezes a pessoa fala assim, não, você não tem que falar nada, fica ali sofrendo. Você pode abrir o coração, rasga o coração mesmo. Fala para ele o que você está passando, tá? Que o Senhor ele vai te atender, ele vai te socorrer. Não permita que as circunstâncias definam sua fé. É o contrário, é a nossa fé que define o final da história. Tá? Se a gente crê, as coisas elas se moldam para o milagre acontecer. Lembre-se de que Deus continua governando mesmo em dias difíceis. Tá? O Senhor está no trono o tempo todo, meu irmão. Ele não saiu de lá. Ele continua no governo, ele continua tendo todo o poder e toda a autoridade. Basta uma palavra e tudo muda. Tá? O Senhor tem todo o poder. Frase para nossa reflexão. Quando tudo parece instável, né, sem estabilidade, a eternidade de Deus se torna o fundamento da nossa fé e esperança. Salmo 103. Não esqueça dos benefícios do Senhor. O Salmo 103 é bem conhecido nosso também, né? É um salmo também de Davi. O salmista convida a sua própria alma a lembrar-se de tudo que Deus faz. O Senhor perdoa, cura, resgata, sustenta, demonstra amor e demonstra fidelidade ao seu povo. Verso 2. Bendiga o Senhor, a minha alma, e não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, nenhuma de suas bênçãos. Não se esqueça, minha alma, dos benefícios do Senhor. Quais são aqui as aplicações para eu poder avançar? Faça memória das bênçãos que Deus já te deu. Às vezes a gente esquece, né, daquilo que Deus já nos deu. O Senhor já nos abençoou. Descanse na misericórdia e no perdão do Senhor. Cultive uma vida marcada pela gratidão. Mais uma vez, quem se lembra da bondade de Deus encontra motivos constantes para adorá-lo. Tá? Então não se esqueça. Salmo 104. Mensagem do Salmo 104. A grandeza de Deus na criação. Verso 1. O Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de honra e de majestade. Olha só que salmo maravilhoso. Deus é o Criador dos céus e da terra. O cuidado de Deus com a natureza e com os seres vivos. A ordem e o funcionamento da criação. Isso tudo está na mão de Deus. A dependência de toda a criação em relação a Deus. Tudo está na autoridade dele. Tudo está na mão dele. Tudo está no controle dele. Deus sustenta tudo o que ele fez, o que ele criou. Aplicações. Observe a criação. Eu dei o meu exemplo aqui olhando para o céu, lembra? Observe a criação e reconheça a mão de Deus em todas as coisas. Observe, igual aquele hino, é o 526? Grandioso és tu? É o 526 que é o grandioso és tu? Me ajuda aí, Senhor, meu Deus. É esse? É, né? 526? Olha só que coisa maravilhosa. Ele está fazendo exatamente isso nesse louvor. Ele observa as montanhas, ele observa o céu, ele observa a natureza, ele observa tudo e fala assim, Senhor, tu és grande. Aí a alma dele canta, né? Com grande és tu és grande, tu é grandioso, tu é poderoso. E ele começa a dizer que Deus ele é isso tudo porque ele vê o que a mão de Deus fez e providenciou. A criação é um grande testemunho da sabedoria e do poder de Deus. Tá? Salmo 105, é o penúltimo salmo desse bloco. Lembre-se das obras do Senhor. O povo de Deus deve recordar continuamente os feitos poderosos do Senhor na história. Qual o verso-chave aqui? Deem graças ao Senhor, invoque o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Conte aos povos os feitos do Senhor. Quais são os ensinamentos? Deus é fiel à aliança e à promessa. A história do povo de Deus revela a sua providência. A gente está vendo isso nos estudos. Tá? A gente passou ali pelo Pentateuco, passamos pelo Josué, passamos ali pelos juízes, passamos ali pelos reis. Tá? Então a gente vê que a história do povo de Israel, essa história aponta para uma grandeza de Deus e uma fidelidade do Senhor com relação às suas promessas e às suas alianças. Recordar a obra de Deus fortalece a confiança nele.
Qual a aplicação? Mantenha viva a memória, compartilhe com outras pessoas o que Deus fez, confie que Deus continua conduzindo a sua história. Tá bom? Deus ele conduz a nossa história independente da adversidade. Verso 8. Ele se lembra para sempre da sua aliança. Salmo 105, verso 8. A fidelidade de Deus no passado é um fundamento seguro para a fé no presente e no futuro. Tá bom? Então, o que Deus fez lá com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Elias, com Eliseu, com El, com Moisés, não importa. O que Deus fez com esses homens nos dá uma sustentação, uma fundamentação para a gente confiar no que Deus vai fazer no futuro. Tá bom? E aí eu fecho com o Salmo 106. A fidelidade de Deus, apesar da infidelidade do homem. Tá? Verso 1. Aleluia. Deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Tá? Quais são as recomendações aqui? Aprenda com os erros lá do passado, reconheça as falhas diante de Deus com sinceridade, confie na misericórdia e no perdão. Muitas vezes Ele os libertou, mas eles persistiram em seus planos rebeldes. Salmo 106, verso 43. Muitas vezes Deus libertou o povo dele, mas eles persistiram no pecado, no seu caminho de falta de fé e de incredulidade. Tá? Então, que sejamos diferentes. Tá? Não permaneçamos na incredulidade, mas busquemos um caminho de fé. Tá bom? E certeza. Frase para fechar. Nossa infidelidade revela a nossa necessidade da graça. A fidelidade de Deus revela a grandeza do seu amor. Irmãos, conseguimos. Fechamos aqui, perdão aí pelo atraso, fechamos aqui essa quarta sessão do livro dos Salmos, Salmo 90 até o Salmo 106. Vimos tudo isso aqui, ó, Salmo 90, 91, 92, 93 ao 100, 101 ao 103 e o 104 ao 106. Cada um trazendo ali a respectiva visão de quem é Deus e do que Deus faz. Quais foram as grandes lições aprendidas aqui? Deus permanece no controle de todas as coisas. A confiança em Deus é maior que o medo. A santidade e a justiça fazem parte do caráter de Deus. A adoração é a resposta correta diante da grandeza do Senhor. A misericórdia de Deus é maior que os fracassos humanos. E a fidelidade de Deus atravessa todas as gerações. Tá bom? Então foi o que a gente viu aqui de lições aprendidas dentro desse quarto bloco aqui dos Salmos. E na semana que vem, se Deus quiser, a gente consegue fechar o livro dos Salmos aí, fazendo do Salmo 107 até o Salmo 150, o fechamento dele aqui. Tá bom? Quero convidar o pastor Silmar para estar orando. Agradeço aí aos irmãos de casa que ficaram com a gente todo esse tempo. Deus abençoe vocês, tá bom? Guarde vocês. Vamos permanecer nessa jornada, porque a palavra de Deus, ela é maravilhosa e a gente precisa conhecer cada vez mais. Pastor Silmar.